Atenção, transportador, se você tem dúvidas sobre licenças de transporte, olha só, licenças de transporte, se você está numa operação diferente, está abrindo um negócio novo, está abrindo uma transportadora e precisa saber como conseguir essas licenças, até mesmo organizar melhor para não vir multas no final, estou aqui hoje no podcast Tudo Sobre Logística com Silas Paz, que é especialista em licenças e várias coisas ali no transporte. Tem muita experiência para contar, né, Silas? Bom, estamos aqui para tentar fazer isso, não é isso? Né? É isso aí. A gente está aprendendo junto. A sociedade cresce, o transporte cresce e estamos nós aqui. Legal, Silas. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui, tá? E é muito bacana saber que você ajuda tantas empresas de transporte, tanto o pessoal aí da logística, a manter as empresas em dia para que não tenha surpresas no final, não é isso? Obrigado, viu, pela presença. Quem precisa do RNTRC, né, que é a porta de entrada do transportador, a gente está lá à disposição para ajudar com as parceria com os sindicatos, né, do Brasil inteiro. Bacana. E olha só, gente, o Silas, ele tem umas dicas bacanas e ele tem 5 pilares. Ele tem 5 pilares para falar aqui no nosso podcast. A gente vai falar aqui durante o podcast sobre esses 5 pilares aí, né? Tem a parte regulatória, trabalhista, mas eu tô dando um spoiler e a gente vai falar aqui no meio do nosso podcast. Beleza, Silas? Tá joia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica aqui no joinha, compartilhe o vídeo. Esse vídeo vai ser bem importante para você que quer deixar a sua transportadora em linha com a legislação e também ser bem administrada aí por você e seus colaboradores. Silas, vamos lá. Você tem muita coisa para falar, que a gente já estava conversando aqui antes do podcast, e a gente vai explorar aí o máximo que a gente conseguir, tá? O cara já queimou a largada, né? Ah, não, queimou a largada nada. Então me diz aí, Silas, o pessoal tá abrindo uma transportadora, o que eles precisam? Bom, primeiro passo numa transportadora é você identificar aonde você quer atuar de verdade, qual é o seu nicho de mercado. Hoje, 99,9% das pessoas que entram no mercado de transporte acha que transportar é só colocar a carga comprar uma Fiorino e ali na transportadora e pedir a carga. E aí ele vai como? Como categoria particular. Vai com o carrinho dele, achando que pode ser contratado por isso. Eu estou desempregado, comprei uma Fiorino aqui agora e eu quero entrar para trabalhar. Não é bem assim. Primeiro passo, se você é um transportador autônomo, você tem que tirar, né, um cadastro de autônomo. Se você quer ser uma empresa, quer se constituir como uma empresa, você vai precisar contratar um contador, né? E para regularizar essa empresa. E a partir daí, você vai para o primeiro passo, é fazer o seu RNTRC. O que é o RNTRC? É um banco de dados. Ele é o Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. É a partir daí que a transportadora vai conhecer você, vai saber que você não é um bandido, que você não é um ladrão, que você é a pessoa que ele vai entregar a carga, que vai levar do ponto A para o ponto B. Então, é o seu reconhecimento profissional. O transportador autônomo de carga, ele muitas vezes começa trabalhando no transporte porque ele ficou desempregado. E ele vai lá, vou pegar e começar a trabalhar com transporte. Ele pensa que ele é um desempregado com uma Fiorino trabalhando, com um bongozinho trabalhando. E, na verdade, não. O RNTRC é o reconhecimento profissional dele. Abre uma série de portas. Quando ele tem o RNTRC, ele se liga à Receita Federal, ele se liga ao INSS. Então, por exemplo, questão previdenciária. Muito transportador não sabe que o RNTRC conta para aposentadoria. Então, ele tem lá o seu TAC lá, aquilo está contando o tempo para aposentadoria. Ele precisa comprar um carro. E aí ele pensa, pô, eu vou pedir para o meu tio, para minha tia, para minha mãe, né, que tem salário, para poder tirar o carro para mim. E esquece que o RNTRC é ligado ao BNDES. E ele tem programas de auxílio ao caminhoneiro. Então ele pode procurar o banco dele, o gerente dele, para, de repente,
conseguir a compra de um novo caminhão, de um novo veículo, utilizando recursos até do BNDES, com a empresa nova dele. Isso é uma parte da história. Porque geralmente o pessoal que está abrindo assim, ele é bem simples, ele vai lá, pega o caminhão, como você falou, e começa a trabalhar. Óbvio, quando você chega na transportadora, ele vai exigir que você tenha algumas licenças ali, né? Uma delas é o RNTRC. A primeira licença que qualquer transportadora vai exigir de você é exigir, não vai pedir, não vai falar se quiser, não tem se quiser. É obrigação legal ter o RNTRC. Tanto que, se ele transportar sem o RNTRC, ele incorre numa multa de R$ 1.500. E o contratante dele também. Se o contratante dele contratar ele, é uma multa que é duas, na verdade. É uma para ele e uma para quem contratou. Então, é uma obrigação legal. Se ele não tiver o RNTRC, por exemplo, existe uma outra obrigação legal, que é do embarcador, da transportadora que subcontrata, por exemplo, que é ter o seguro de carga. Para poder legitimar esse seguro de carga, ele tem que verificar quem é aquele motorista. E a primeira forma de se verificar é através do RNTRC, onde vai estar o veículo cadastrado e aquela pessoa cadastrada efetivamente, ou aquela empresa. Eu vou abrir uma MEI. Beleza. A MEI é uma empresa, é um CNPJ. Só toma cuidado na hora de abrir uma MEI, né, que o faturamento de uma transportadora MEI, ela pode ir até mais de R$200 mil por ano você pode faturar. Mas poder faturar não quer dizer que é dinheiro que vai entrar no seu bolso. Muitas vezes a pessoa pensa que é dinheiro que ele vai ganhar. Pô, eu vou ganhar 200 mil. Fala, cuidado. Faturar quer dizer o seguinte: bom, você vai ter a despesa do transporte, combustível, manutenção, tudo que está envolvido aos custos operacionais do transporte. Só que, quando você é MEI, tem um detalhe técnico. Tudo que você fatura entra no seu CPF como receita. E como entra como receita, no ano seguinte você tem que declarar imposto de renda. E aí você vai declarar imposto de renda e vai descobrir que você não tem nada para abater, porque como é pessoa física, você só pode abater educação, as despesas dos filhos, dos dependentes, não é isso? Despesas médicas, escolares, mas isso é pouco. Se você faturou lá, vamos supor, R$100 mil no ano, entra para você esse faturamento, se você não pagou imposto na fonte ao longo de cada mês, vai chegar uma conta para você pagar, gigante, que ele vai abater lá o valor mínimo de imposto a debitar e vai sobrar o resto. Eu já vi gente que tinha no ano seguinte uma conta para pagar de R$35 mil de imposto de renda. Por quê? Porque se você pegar lá, fizer uma conta baixa lá, pegar R$100 mil, por exemplo, lá e colocar 27% que você vai ter que pagar, dá um tanto. Agora, você pegar isso daí e colocar sobre os 200 mil, vou pensar que você faturou 200 mil no ano, faz a conta aí, 27% devido de imposto, quanto é que você vai pagar? Vira um problemaço. Diferente de você, já que você quer trabalhar por conta, é você trabalhar como empresa individual, uma empresa unipessoal limitada. Qual a diferença de uma empresa limitada, por exemplo, para uma MEI? Uma coisa que as pessoas não sabem também. É muito engraçado. Quando acontece alguma coisa com a sua empresa, e a sua empresa é uma MEI, toda a responsabilização cai sobre você, pessoa física. Então, vamos supor que você tem uma casa, você pagou, tem um patrimônio lá pago de R$1 milhão. A sua MEI é pequenininha, não é? Mas quando alguém entrar com uma ação contra você, executar você, ele pode executar você até R$1 milhão, que é o tamanho do patrimônio que você possui. Ao passo que, se você abre uma empresa individual e coloca lá que você tem um capital social de R$10 mil, quer dizer que a sua empresa é limitada ao tamanho do seu capital. A execução que a sua empresa vai sofrer é até R$10 mil. Não vai atingir seu patrimônio. Para ele atingir seu patrimônio, vai ter que fazer uma costura muito boa lá para buscar. Mas, na verdade, a sua empresa só pode negociar
até o tamanho do capital dela. Eu já atendi clientes que tinham empresas gigantescas, essas multinacionais que entram no Brasil. Se você olhar o contrato social delas, você vai ver que tem empresas milionárias com capital social de R$100. Aí você fala, como é que é isso? Não tem nada. Mas por quê? Porque ela é uma empresa limitada. Então, a execução que você vai poder fazer é até R$100. Você não vai executar ela em R$1 milhão, ela não tem patrimônio para isso, porque o capital dela é R$100. Você está entendendo? E a pessoa muitas vezes não percebe isso. Então, é duas coisas que a pessoa se engana, achando. Outra falácia é o simples nacional. Todo mundo quer ser simples. Ah, eu quero ser simples, não posso sair do simples. Ah, é? Então, pensa comigo. Se você é simples nacional, você paga um tributo lá menor, aparentemente menor. Beleza. Mas qual é o retorno que você tem do seu pneu, da gasolina que você gasta? Quando você trabalha com lucro real, diferente do lucro presumido, mas eu vou dizer do lucro real, você paga imposto sobre aquilo que realmente é lucro. O que é lucro? Lucro é aquilo que sobra depois de você pagar o funcionário, depois de você pagar as despesas que você tem. É lucro. Agora, também tem um retorno. Então, quais despesas que você vai ter que pode abater o seu pagamento de imposto? Porque você tem imposto a pagar, não é isso? Muito bem. Você tem o pneu, você tem a manutenção do caminhão, você tem o óleo diesel. A tributação dentro desses produtos, elas revertem para abater o pagamento do seu imposto. E muitas vezes a pessoa não faz essa conta. O seu contador não faz essa conta. O seu contador não sabe quanto você está gastando de combustível. Ele só te manda um DAS no final do mês para dizer quanto você faturou e você vai pagando. Quer saber o que de verdade isso daí implica para você? Concorrência. O seu concorrente sabe. A empresa que pratica o lucro real, ela pode oferecer um frete menor, valor de frete menor. Então, na hora de você disputar mercado com outro transportadora, aquele que sabe administrar o seu tributo pode oferecer um preço diferenciado, diferente daquele que não faz isso. E não ter prejuízo, né? E não ter prejuízo, claro. Lógico, mas aí você tem que controlar todas as despesas, todos os custos, todas as notas fiscais, né? De entrada e saída. Por isso que um contador especializado em transporte é importantíssimo. É igual você que está começando, eu preciso emitir o MDFE, por exemplo. Preciso emitir os documentos que vão lá no caminhão, quero manifestar minha carga. E aí você procura, será que tem alguém que pode fazer isso por mim? E você paga alguém lá R$15, R$20 para emitir para você uma vez, outra, né? Porque você não quer ter um sistema. E aí é onde você perde. Por quê? Porque você está controlando só um tipo de documento. Você não está controlando a cadeia toda que está envolvida no processo. E quando você tem uma cadeia envolvida, tem custos, responsabilidades e obrigações. Nós falamos agora há pouco, né, dos 5 pilares que nós estávamos falando, né? Essa semana o pessoal estava ligando que nem um desesperado lá para o escritório, perguntando, saber o seguinte, mudou uma lei nova da NTT aí, agora tem a obrigação do seguro contra terceiros. Ai, como é que faz? Quem é que paga? Quem é responsável? Quem não é? É engraçado que esse seguro contra terceiros, ele é para proteger o caminhoneiro. E ele não se deu conta disso. Então, o embarcador, que vai subcontratar um terceiro, ele é obrigado a fazer o seguro. E tem que lançar lá na apólice de seguro dele. Por que isso? Porque enquanto o caminhão estiver carregado, por isso que tem que ser no MDFE, esse seguro só funciona assim. A hora que ele carregou o caminhão, até a hora que ele descarregou. E se acontecer um acidente a terceiros, o que acontecia antigamente? O caminhão, uma Lalamove da vida, né? A Lalamove, o cara pensa, é uma transportadora enorme, gigante, cheia de carro, né? E ele não dá conta que a Lalamove, muitas vezes, é um quê?
é uma empresa que tem por trás dela terceiros trabalhando, né? Só botou o adesivo dela. Aí, quando ele vai executar, pô, esse cara bateu no meu carro, e você vai acionar o cara, você não sabe quem é o cara, mas você viu o adesivo da Lalamove. Poderia ter visto o adesivo da Baspest, de qualquer empresa, né, que tivesse lá, ele olha o adesivo, é essa empresa que eu vou executar. E o que acontecia? As grandes empresas eram executadas por quê? Porque os terceiros faziam o acidente e quem era executado era a empresa. Então, ela era penalizada por isso. Então, para tentar mitigar esse negócio, ficou assim. Então, teve uma obrigação, passou-se a ter uma obrigação de quê? De ter um seguro contra terceiros, mas que ele está atrelado ao MDFE. Por quê? Porque ele só funciona enquanto o caminhão está carregado. Então, enquanto você está no trabalho, quer dizer, você está numa rua X, você só está naquela rua X por causa da carga que você pegou. Senão, você não estaria lá. Então, é muito importante. Bacana. E aí, né, já que a gente está falando aí de licenças, né, você falou do RNTRC, a NTT também, você precisa ter ali um registro, né, na NTT. O RNTRC é o registro da NTT. Todo mundo fala, eu preciso ter NTT, mas NTT não é uma licença. Não é uma licença. É a agência reguladora, né? Então, a Agência Nacional do Transporte Terrestre é uma agência reguladora. Ela não faz a NTT, ela administra um banco de dados que eu falei, que se chama Registro Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, que é o RNTRC, que é o seu registro em carteira. Só que quer ver que coisa legal? Quando o cara tem um registro em carteira assinada, CLT, ele tem a CLT, ele vai comprar um caminhão, comprar um carro, o que ele faz? Como é que você prova quanto você ganha, né? Eu tenho meu salário. Aí você dá lá para a financeira o seu olerite e a sua carteira de trabalho. E como é que o caminhoneiro, o transportador, né, aquele cara que tem a Fiorino dele lá, que nem eu disse, quer comprar um carro novo, quer trocar de carro, ele faz. É fácil. Você mostra a sua carteirinha da NTT e seu extrato bancário. Por lei, o seu extrato bancário é seu olerite. Muitas vezes o cara não sabe disso. Então, como é que você prova quanto você ganha? Você não é um desempregado. Você é um transportador autônomo de carga. Tanto que eu já falei, o tempo de serviço que você tem, o RNTRC, ele conta até para calcular sua aposentadoria no futuro. Você pode contribuir diretamente com o INSS para ter a previdência, mas você precisa provar que trabalhou. E como é que você prova? Carteirinha da NTT, o seu certificado de registro na NTT. Isso é importantíssimo. Bacana. Né? Então, a transportadora precisa ter o registro no RNTRC e também o seguro, que você comentou. E agora tem algumas licenças que são específicas por nicho, né? Por situação ali, né? É aquilo que a gente ficava conversando no início. Quando ele vai abrir uma primeira transportadora, no primeiro momento ele acha que carga é tudo uma coisa só, mas não é. Então, eu vou trabalhar com produto perigoso. Então, eu preciso ter Que produto perigoso? Qual é o código ONU que esse produto tem? A partir do código ONU do produto, eu vou definir o quê? As licenças que eu preciso tirar. Então, tem licença, por exemplo, código ONU que vai dar lá uma acetona da vida. Para que serve a acetona? Não serve para nada. Não serve. Serve para quê? Para fazer droga. E aí, se serve para fazer droga, o que acontece? Você precisa ter uma licença da Polícia Federal. Eu tenho um outro produto aqui que, se você olhar na composição, serve para fazer uma bomba. Opa, se serve para servir bomba, o ladrão pode usar para estourar um cofre de um banco, né? Então, você precisa ter uma autorização do quê? Do Ministério do Exército. Lá do Exército vai ter controle sobre isso. Mas eu tenho produtos, por exemplo, que se um caminhão cair na estrada, ele pode, por exemplo, contaminar o lençol freático. Então, é um acidente ambiental. Então, existem legislações que vão exigir de você, por exemplo, transporte de combustível, que você tem que ter autorização do IBAMA para rodar com aquilo. Tem outros tipos de caminhão, por exemplo, um caminhão que transporta terra, que cata, já viu aqueles caras que tem aqueles caminhão que carrega entulho, aquela caçamba, fica na rua? Você já se perguntou aonde aquilo é jogado fora?
Bom, para aquele cara ter aquele caminhão e transportar aquela caçamba, antes ele precisa ter uma licença da Anlurb. Por quê? Porque ele tem que mostrar onde é o bota fora. Então, cada caminhão, um caminhão de lixo, por exemplo, ele tem que dizer para onde ele vai levar aquele lixo. Eu posso ter um caminhão de lixo particular, não precisa ser só da prefeitura, né? Que vai buscar resíduos sólidos de empresas, né? De condomínios. Então, tem que ter licença na Anlurb também. Então, cada lixo de mercado, cada tipo de caminhão pode exigir dele uma licença diferente. Da mesma forma, o tamanho do caminhão. Por exemplo, não sei se você sabe, mas em São Paulo, para andar um caminhão, ele só pode andar dentro da cidade das 21 às 5 da manhã. Pô, mas das 21 às 5 da manhã é de noite, não é isso? Quem é que anda de noite? Dá para trabalhar de noite? Vai ficar difícil, porque você precisa entregar no estabelecimento que vai estar fechado. Então a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, criou uma faixa de tipos de transporte que permite entrar na cidade por um determinado período. O caminhão padrão que pode entrar na cidade, no centro expandido, é o caminhão VUC. O que é o caminhão VUC? É um veículo até 7,20 metros de comprimento e 2,20 de largura, que tem até 15 anos de uso. Esse caminhão VUC está liberado para rodar período integral e livre do rodízio. Ah, tá. Não precisa respeitar o rodízio. Não precisa de rodízio de lei, né? O rodízio municipal de caminhão e nem de carro. Ele entra na cidade, mas tem que ser um caminhão VUC. Diferente de uma caminhonete ou de uma Fiorino, por exemplo. A caminhonete, a Fiorino, entra. Ah, mas não tem que fazer cadastro? É assim, se você for multado por rodízio com uma Fiorino ou com um Bongo, por exemplo, você pode recorrer que você vai ganhar a multa. Não paga rodízio, esses veículos, porque são transporte que estão dentro da legislação do VUC. Mas o VUC é o quê? É um caminhão. Então, a Prefeitura de São Paulo exige que o caminhão faça um registro na Prefeitura. Se não fizer, o CT, não fizer esse registro, o que vai acontecer? Ele vai ser autuado eletronicamente. Hoje em dia, tudo por radar. Né? Não tem um guarda Não lá. tem um guarda, não é o guarda. Eu vejo um monte de caminhão, dou risada, que eu falo assim, um monte de caminhão escreve lá VUC. Se você passa na rua, tá o caminhão escrito bem grandão, VUC. VUC que é para... Mas para que serve aquele... Para nada, porque ele é multado de forma eletrônica. Então, a câmera, o radar, não vê que está escrito caminhão VUC. Você precisa ter um prévio registro, ele vale por 2 anos na prefeitura. Essa é uma das licenças que a gente faz lá no nosso escritório. Né? Mas também tem caminhão de mudança, caminhão perecível. O perecível, por exemplo, é engraçado que ele só roda até o meio-dia. Não pode rodar mais. Ele pode rodar na parte da manhã, mas só até meio-dia. Caminhão de mudança pode rodar até às 16 horas. Caminhão guincho é outro tipo, né? Ele roda em São Paulo. Guincho tem algumas coisas curiosas, por exemplo, dentro de uma marginal Tietê, você não pode pegar com um caminhão guincho e socorrer alguém lá dentro, sabia? Quem socorre lá é o pessoal do CT, e ele vai levar esse veículo socorrido até um ponto de apoio, e lá é que o caminhão guincho vai poder retirar. Se ele for lá, muitas vezes ele vai ser autuado. Como eu estava trabalhando? Tava. Você fez o cadastro da prefeitura para entrar dentro das zonas de restrição? Ele é um caminhão. Então, você precisa cadastrar o guincho também. Né? Então, dentro de São Paulo, só na cidade de São Paulo, tem mais de 53 tipos diferentes de licenças de caminhão. Porque são tipos diferentes, como eu falei. O caminhão que transporta dinheiro, que vai lá no banco, é um caminhão, concorda? Vai passar no radar, vai tomar multa. Precisa. O caminhão de uma reportagem da Globo, precisa de autorização. Caminhão do lixo, caminhão, aí tem que ter. Caminhão da caçamba, que eu falei, tem que ter. Então, e daí vai. Tem caminhões, por exemplo, que não anda. O caminhão, por exemplo, do gás, leva o gás da sua casa, tem que ter autorização para andar ali. Né? O caminhão que leva o combustível, também.
né? Vai reabastecer um posto de gasolina, tem que ter autorização. Então, esses caminhões entram na cidade, tem horário específico, tem a licença específica deles, vai poder entrar. Diferente disso, não entra. Então, Então, meio isso que a gente faz. Para cada tipo de transporte, você tem que prestar atenção, porque tem uma regulamentação ali. Específica. E você pode ser autuado, principalmente aqui em São Paulo, né? E o tipo de produto também, né? Você falou aí de perecível, de carga perigosa, explosivos. Os produtos são produto perigoso, produto controlado. Como eu disse, aquilo que é controlado é que pode gerar droga ou bomba. São controlados, tem um mapa para controlar isso, né? E tem os perigosos, né? Que causam dano ao meio ambiente. Os que estão ligados ao IBAMA, né? Então, esses são importantes. E muitos desses transportes também estão ligados a curso, por exemplo, o MOP, que todo mundo fala, é produto perigoso, tem que ter o MOP. O camarada transporta medicamento, tem licença específica para medicamento, né? Tipo assim, vacina, produto que contamina, né? Tipo assim, pode gerar uma epidemia. Tem licença específica para esse tipo de coisa andar. Então, cada um tem um órgão, Anvisa, IBAMA, Polícia Federal, Polícia Civil, né? São órgãos, além dos da NTT, evidentemente, né? Que está lá, que a gente já falou do RNTRC, que vão precisar. Então, a parte regulatória é importantíssimo para quem quer trabalhar com transporte. E aí é muito difícil, porque na maioria dos contadores, que o pessoal procura o contador, né? O contador, ele tem bastante informação, conhece muito da parte de tributação e tal, mas essa legislação específica não é qualquer contador que consegue orientar, né? Não é, porque, de novo, o transporte é um ecossistema. Ele está ligado a várias coisas. Você está ligado, por exemplo, você vai fazer um transporte que sai de São Paulo e vai para outros estados. Você tem tributação regional. Então, São Paulo tem um tipo de tributo, Minas tem outro, na Bahia tem outro, no Rio tem outro. Cada lugar que você entrar com o seu caminhão, você tem que fracionar isso. O seu contador tem que conhecer isso. Da mesma forma que você paga, você recebe. Então, na hora que você vai comprar coisas para o seu caminhão, eu vou comprar pneu, como eu disse, comprar o combustível, vou fazer manutenção do caminhão, vou comprar o próprio caminhão. Quer ver uma coisa engraçada que eu estava comentando aqui? Você compra um caminhão, tem uma oferta, né? Minas Gerais está oferecendo um caminhão a um preço X. Por quê? Porque tem uma isenção de imposto qualquer lá. Tá bom, mas você é de São Paulo. Aí você vai comprar lá porque você acha que é mais barato. Só que quando você entra com esse caminhão em São Paulo de volta, o que acontece? Tem uma diferença de alíquota de imposto. E você tem que bancar isso em dinheiro. E muitas vezes você não percebe isso na hora. Só que porque as alíquotas têm que permanecer igual da onde você está. Se você comprasse o caminhão aqui em São Paulo, por exemplo, você ia financiar o caminhão lá, 80%, 70%, 100% do caminhão, o imposto já está lá no meio. Quando você compra num outro estado, você financiou da mesma forma. Só que a alíquota era menor, faltou um pedaço. Aí, quando você entra aqui em São Paulo, você tem que pegar o seu caixa e bancar a diferença. E, muitas vezes, aquilo pode desequilibrar a sua empresa. Que você não percebeu. Você precisa depois pagar o combustível, pagar o motorista, que é praticamente tudo à vista, né? É tudo à vista. E aí, você precisa ter caixa. Precisa ter caixa. Você precisa ter caixa. E aí você comprou achando que não ia precisar, você compra lá 10 caminhão. O valor é imenso. Não é uma coisa pequena. Faz diferença. Então, aí entra o contador. O contador pode te ajudar até nessa hora de decidir aonde é melhor comprar. Quanto o imposto vai inserir ali isso. E muitas vezes a pessoa pensa que contador, inclusive aquilo que a gente falou do Simples Nacional, para o contador é mais fácil fazer o Simples, ele só emite um documento. Não tem que fazer uma série de controles sobre cada nota que você tirou. Lucro real, cada nota que você precisa tirar e tem que lançar. Dá mais trabalho para o contador. Então, o contador que não conhece a área de transporte, ele vai pela lei do mais fácil.
Ele vai querer te induzir a ficar no Simples Nacional, a ficar, por exemplo, no lucro real, que no final das contas pode ser mais vantajoso, mas quem pode dizer isso é ele. Bacana. Então, a gente falou aí desse processo regulatório, né, que é o primeiro pilar. E, na sequência, tem o trabalhista também. O transportador precisa se preocupar com essa A questão parte trabalhista? trabalhista é importantíssima. Hoje tem duas coisas que pode gerar problema para a transportadora. Pensa num caminhoneiro que vai descarregar alguma coisa no Porto de Santos. Porto de Santos tem uma fila lá enorme. Aí o cara vai ficar lá 8 horas lá esperando para descarregar. Passou das 8 horas de trabalho dele, vamos supor que ele descarregou 12 horas depois que ele chegou lá. 4 horas dessas 8, antigamente, o cara fazia um ajuste lá com o motorista, pagava 30% lá a mais para ele por ter ficado aquele período, estava tudo certo. Só que agora teve uma mudança na legislação e isso caiu por terra. Isso quer dizer o seguinte: aquilo que passa do horário de trabalho do cara é contado como hora extra. Então, se antes ele pagava, por exemplo, vamos fazer uma conta baixa aqui. Pensa que o cara pagasse R$ 10 por hora para ele. Se ele pagava R$ 10 por hora, ele só tinha que pagar 30% a mais. Então, ele ia pagar lá R$ 3 a mais. Ficou 3 horas a mais, paga 9 horas. Tudo bem. Só que agora, com a mudança da legislação, isso muda. Por quê? Porque ele vai pagar as horas trabalhadas, acrescido de 50% do valor da hora. Isso quer dizer o quê? Aquelas mesmas 3 horas, ele vai pagar R$ 10, mais 50%, que é 5. Então, no final, antes ele pagava, por essas 3 horas, R$ 9. Hoje, ele paga R$ 45. Isso mudou. Isso fica caro. Então, muitas vezes, no cálculo do frete, será que o dono da transportadora está fazendo essa conta? Ele conseguiu transferir isso para o valor do frete? Ele está tomando prejuízo. Por quê? Porque ele não está percebendo isso, sem falar outra coisa. Então, esse é o primeiro aspecto, um aspecto que acontece. Um outro aspecto é a lei do descanso. Hoje, obrigatoriamente, o motorista tem que descansar 11 horas. 11 horas. Não pode ser 8, não pode ser 7h30, não pode ser 10h30. Tem que ser 11 horas. Ininterruptas, de descanso. Antigamente, o camarada ia em 2 motoristas dentro do caminhão, um estava descansando lá na boleia, o outro estava dirigindo. Aquele período que ele estava na boleia contava como horário de descanso. Hoje não pode. Ele estando dentro do caminhão, eles entendem o seguinte, que ele está trabalhando. Ele não estaria ali descansando. O barulho, o ruído, a movimentação, aquilo não contribui para o descanso físico, psicológico dele, né? E aí acontece o quê? Se ele não cumpre isso, lembra do tacógrafo? O tacógrafo vai dizer se aquele caminhão ficou parado 11 horas ou não. Vai dedurar ele. Vai dedurar. E aí acontece o quê? Se acontecer um sinistro, lembra que eu falei? A seguradora vai pedir o tacógrafo. A seguradora vai pedir o controle. Vamos supor que você tenha no seu caminhão um sistema eletrônico que controla o tempo de parada do caminhão, o caminhão liga, o caminhão desliga para evitar furto, o rastreador. Tudo isso está dizendo o que o caminhão está fazendo. Não tem como esconder, né? Aí significa dizer o seguinte, porque você não deixou o seu caminhoneiro descansar, você tinha uma carga de R$1 milhão lá, e o seu caminhão valia R$800 mil, e ele capotou, deu perda total do caminhão, a sua seguradora não vai pagar o caminhão de volta para você, não. A carga de R$1 milhão, que era do seu cliente, você vai ter que pagar. Sabe o que significa não deixar o seu caminhoneiro descansar? Significa falir a sua empresa. Comprometer o seu patrimônio pessoal. Sua casa, lembra que eu falei da casa lá que não pega? Nesse caso, pega. O cara vai abrir uma outra
um outro tipo de ação contra você e vai buscar patrimônio seu para recuperar o prejuízo. Você está entendendo? Então, isso tem a ver com o quê? Com essa questão trabalhista. E a questão trabalhista, ela vai em outros lugares também. Como eu falei, controlar o toxicológico, o curso MOP, se está em validade, você está transportando carga perigosa. E aí você está com o curso vencido. E como Isso tudo interfere, né? Isso é risco para sua empresa. Como é que a transportadora sabe se o motorista está com o curso vencido ou não? E aí, como é que funciona? Você tem um sistema de gestão para isso? Você tem... como é que a comunicação... Você sabe qual é o tendão de Aquiles da transportadora? Muitas vezes a pessoa culpa. O governo está botando cláusula, está botando taxa, está botando isso contra mim. E o seu maior inimigo está dentro da sua casa. É a falta de comunicação. É o seu RH que não se comunica com o gerente de frota. É o gerente de frota que precisa manobrar um caminhão no pátio. O cara está lá dentro das 11 horas de descanso dele e fala, não, manobra só aquele caminhão para mim. Na hora que ele falar, manobra só aquele caminhão para mim, ele interrompeu as 11 horas de descanso daquele caminhoneiro. Se isso fica registrado, aquilo pode gerar um passivo trabalhista, isso pode gerar um prejuízo no caso de um sinistro, que vai provar que aquele caminhão, que aquele motorista não descansou às 11 horas dele. E não vai pagar o seu seguro. Por quê? Porque o seu mandão lá dentro vou dizer mandão, tá? Desculpa aqui. Né? Que é o administrador da sua frota, acha que pode mandar no cara, pode dispor dele como se fosse sei lá o quê. E esquece da legislação que ele precisa cumprir, que é obrigatório e que tem penalização. E não é penalização de multa, é de quebrar a empresa, porque um prejuízo de 1,5 milhão quebra qualquer empresa. É interessante. Então, a trabalhista, a gente está falando ali, né, dessas leis trabalhistas do motorista, e vem aquela decisão, né? Eu contrato um motorista CLT ou contrato um motorista PJ, né? Aí você mexeu num outro problema técnico aí. O CLT, como o próprio nome diz, CLT, né? Ele está dentro das regras ali. Qual que é a regra? Cumprir horário, receber ordem direta, né? Tem uma série de requisitos que definem o que é CLT. Aí você contrata um TAC, transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga não precisa, eu sou até contra isso, transformar ele numa MEI. Você sabe qual é o prejuízo que um transportador autônomo toma quando ele se transforma em MEI? Lembra que eu falei que o tempo contava tempo para a aposentadoria do cara? Na hora que ele abriu uma MEI para ele, todo aquele tempo que ele fez lá, os 20 anos de serviço dele, cai por terra. Ele só vai poder aposentar por idade. Você gerou um prejuízo danado para o transportador, porque você estava com medo de ser penalizado. E você não precisa ter esse medo. Por quê? Porque você só tem que fazer um contrato de prestação de serviço entre as partes, deixar certo, não dar ordem direta para ele, definir o que ele tem que fazer, qual é o contrato, qual é a obrigação que ele vai fazer, que é entregar a carga. É isso que você contratou ele. É isso, né? São muitos os detalhes, né? São tudo detalhes. Aí, o terceiro pilar que a gente viu aqui é gestão de risco, né? O risco está nisso. E aonde está o risco? O risco está dentro da sua empresa, por não cumprir as obrigações legais. A obrigação, ela permeia você por todos os lados. Seja ela uma obrigação trabalhista, seja ela uma obrigação fiscal, regulatória, como a gente falou lá, de ter o RNTRC ativo, ter os órgãos concessionários, né, concedentes, como eu falei, IBAMA, Polícia Federal, Exército, as legislações competentes para aquele tipo de transporte. Essas coisas é que geram risco para você. E isso, muitas vezes, ela perde vencimento, deixa de fazer por desinformação, por falta de comunicação, né? Quer ver uma coisa legal que vai acontecer agora? Essa daí vai transformar o transporte?
Antes você perguntou para mim o tributo que vai mudar agora com a nova sistema de transporte. Isso é um ponto da história. Mas um ponto que ninguém perguntou ainda é aquele que está ligado ao MDFE com a inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai monitorar todas as informações que você coloca em tempo real. Então, pensa agora, por exemplo, você vai ter o workflow aí, acho que é workflow que chama, tem um nome americanizado aí para pagamento de vale pedágio. Pensa assim. Free flow. Free flow, né? Um nome americanizado. Eles deviam colocar vale pedágio, ficava tudo certo. Pois é. Pedágio, estava tudo certo. Você quer americanizar? Não sei para quê. Mas vamos lá. Esse sistema, por exemplo, imagine que você emitiu o MDFE aqui e você vai fechar ele. O que aconteceu aqui dentro desse sistema, da hora que ele abriu até a hora que ele fechou? Você concorda que a lei que a gente estava falando de descanso do caminhoneiro está aqui dentro? Você concorda comigo que o vale pedágio está aí dentro? Você vai passar por várias praças de pedágio diferentes. Lembra, você não pode pagar pedágio em dinheiro, você não pode pagar pedágio faltando. Então, por exemplo, você fez a rota, e aí a rota o cara desviou o caminhão para um determinado lugar, e ele pegou uma praça de pedágio a mais. A hora que ele for pagar essa praça de pedágio a mais, que ele não colocou lá no MDFE, quem é que vai descobrir que tem um cálculo errado? A inteligência artificial que está dentro do sistema da NTT, que na hora que você fizer isso, vai acusar e você vai tomar uma multa de vale pedágio. Por quê? Porque você entrou por uma porta errada, você fez um caminho diferente daquele que você previu. Vai gerar uma multa. E se tiver um trânsito, você tem que fazer um desvio, caiu uma ponte... Você vai ter que estar ligado lá com quem está emitindo esse sistema para poder ajustar isso antes, lá no MDFE. Isso aí que você vai dizer para mim. Dá para fazer um adendo? Dá para atualizar o itinerário? Em curso, né? Em curso. Já está aí, já saiu, já passou pelo primeiro... Você está entendendo? Então... Se não tiver registrado lá dentro, ela não vai saber. E na hora que ela não souber, ela vai multar. Você está entendendo? Então, o imposto que você está pagando, lembra que eu falei que você paga imposto em diferentes praças? O cálculo desse imposto, a Receita Federal, na hora que você colocar o MDFE, ela já vai saber se você está fazendo certo ou está fazendo errado. Está tudo lá dentro. Ela não precisa de um guarda bonitinho apitando para você. Lembra que eu falei para você no início? Eu já fui, né? Eu hoje sou aposentado, subtenente da polícia, né? Então, pelo amor do guarda, cuidado. Hoje o guarda não vai aparecer na sua frente. Ele é eletrônico. Você não vê ele, mas ele te pega. Mas pega. E aí você já entrou aqui automaticamente aqui no quarto pilar, que é o pilar fiscal, né? Fiscal, que é isso que nós estamos falando aí do início. O fiscal, ele significa dizer... um lado do fiscal que as pessoas não vê, por exemplo, é ser um diferencial na hora de montar o valor do frete, ganhar novos clientes. Uma boa gestão fiscal permite que você tenha redução de imposto. Em vez de você pagar mais, você paga menos se você controlar certinho. A partir do momento que você paga menos, você pode cobrar menos pelo seu frete. Isso vira um diferencial comparativo com relação a outras transportadoras. Então, se você não pensa dessa maneira, você só acha que fiscal é para cobrar de você e não é para você ter um diferencial para mostrar para as outras, né? Para brigar pelo frete. Porque, na verdade, o que é o frete? É uma relação comercial. Não é isso? Alguém contrata você, obrigações e deveres de ambas as partes, né? Que o embarcador está te contratando para entregar a carga dele. E na contramão da história, o que é? Você quer receber por esse frete. Só que o embarcador, hoje, faz o quê? Leilão de frete. Não é isso? Aí ele quer pagar o mais barato. Agora, como é que você vai competir se você é ineficiente até na gestão do seu próprio tributo? Você quer economizar no contador. O contador cobra lá o salário mínimo para você. É muito caro. Tá bom.
Só que uma viagem de transporte sua, uma viagem sua, paga 10 meses do seu contador. Você está entendendo? Com prejuízo que você pode tomar por um cálculo errado, por um negócio que você deixou de fechar. Você precisava ter um preço diferenciado e não tem, o concorrente levou. Você perdeu. Como existem várias legislações diferentes, até mesmo para produto, para serviço, até como você comentou aí, o regime tributário da empresa, se é simples, se é Isso, é lucro, tudo isso é simples nacional, lucro real e lucro presumido. Cada um tem um tipo de validação. E não é verdade aquilo. Pô, o que serve para padaria serve para o transporte. Não é. O transporte tem um monte de peculiaridade. Então, quanto mais afinado isso tiver, melhor para você. Se você tem mais competitividade, você tem margem de lucro para... Isso, você tem que automatizar os processos. Se você não automatizar, o dinheiro vai pelo ralo. Você pensa que está economizando num sistema, por exemplo, e está perdendo. Exatamente. Ah, não, eu comprar um sistema lá que é R$100 mais barato por mês. No fim, ele está gastando muito mais porque não está adequadamente registrando os impostos, apurando os impostos corretos. Então, hoje, o vilão é esse. O vilão é o desconhecimento, a falta de comunicação, a comunicação interna das empresas, das diversas áreas, né? Treinamento, capacitação, tudo isso voga e muito. Isso é custo que ele deixa na mesa, né? Vai pagar mais caro, vai pagar em multa, vai pagar em prejuízo quando um seguro não canta, porque não pensa você que pagar seguro, ter seguro significa dizer, eu paguei o boleto da seguradora, né? Eu paguei, lá o seguro tá pago, tá tudo certinho aqui. Esquece uma coisinha de lado, faz uma coisinha errada, você perdeu todo o seguro. Uma licença que não tirou, você perdeu o seguro. Perdeu tudo. E aí, naquela viagem específica, você pode quebrar a empresa, né? Aí vem o quinto pilar que você comentou aqui, que é o controle, né? Que é isso que nós estamos falando. É o controle do quê? Que controle? É o controle de você ter essa... Por exemplo, cada licença tem uma data de vencimento. Cada licença tem uma obrigação. Você tem que saber disso. Uma legislação trabalhista tem obrigações. Tem coisas que você tem que controlar ali. Como eu falei, 11 horas de descanso. A cada trecho tem um período que ele tem que... Esse é um pilar, mas não é todos. Então, ele pode dirigir ininterruptamente, então, se o dia tem 24 horas, aí sobrou 13 horas para as 24. Você pode botar o caminhoneiro para dirigir 13 horas sem parar? Tem regra no meio dessa história. Você precisa conhecer. Na hora de roteirizar, você tem que prever tudo, né? O tempo do cafezinho, o lugar do cafezinho. Que coisa engraçada. Controle. Você que é da área de sistema vai saber mais do que eu. Seguro, né? Ele prevê na roteirização os lugares que ele pode parar. Eu não gosto desse posto aqui porque eu briguei com o seu Zé. Eu vou parar nesse outro posto aqui, porque eu gosto da Dona Maria aqui. Beleza, você para seu caminhão no lugar da Dona Maria, mas que não estava previsto na roteirização. E o seu caminhão é roubado. A carga é roubada. O que acontece com o seguro? Não paga. Não paga porque você está fora da roteirização. Porque você está fora dos pontos de apoio que foram previamente estudados para saber a margem de risco daquilo. E é um detalhe, mas que não pode ser desprezado. Isso é controle. Isso é controle. O controle da compra de um pneu, como eu falei, do reabastecimento do caminhão. Você saber aonde vai reabastecer, que estado você vai reabastecer, faz diferença. Por quê? Porque isso implica diretamente no que vai retornar para você de imposto pago dentro daquele produto. Porque você tem a obrigação tributária de pagar imposto, mas o governo, por sua vez, sabe que você gasta. Então, ele te retorna parte desse imposto.
E aí, o que o seu contador tem que saber? Onde é melhor? É melhor ir reabastecer em São Paulo ou no Rio? É melhor na Bahia? Ou aonde? Você vai passar pelo caminhão? Quantos quilômetros seu caminhão enche com tanque? Então, preveja aonde vai reabastecer com base no tributo que ele vai pagar. Porque quanto mais retornar para você, mais barato vai ficar o custo do seu frete. E tem aquela questão, né? Tem um controle de custos versus receita, né? Muito transportador que a gente vê por aí, eles quebram porque eles gastam mais do que fazem de receita. Principalmente o primeiro, o cara que está começando. O cara fala lá, pô, eu tenho um frete para Bahia, eu vou chutar aqui, valor e local, tá? É só um chute. Tem R$ 5.000 de frete para lá. Você vai? Vou. Opa, 5 pau eu quero ganhar. Só que na hora que ele vai, ele esquece que ele tem que voltar, né? E que muitas vezes ele pode não achar uma carga que volte direto para São Paulo. Aí ele fica 2, 3 dias parado para buscar uma outra carga. Isso é custo. O seu caminhão sem rodar é custo. E aí aquilo que era 5 parecia vantagem, você gastou os 5 e ainda vai ter que botar dinheiro para voltar. Que a parcela do caminhão vence, né? Vence. Aí se vence. Isso aí não fala. Eu já disse para você sabe quem é verdadeiramente seu amigo? Hã? É o seu cobrador. Ele não esquece de você, ele manda cartinha, ele liga para você, não é isso? Ele sabe, ele conversa com você, ele chama pelo nome. A única pessoa que chama você pelo nome é um amigo, né? É o seu credor, não é isso? Ele te chama pelo nome, ele liga para você, ele não esquece de você jamais. Sabe onde você mora, pensa em você. E olha, Silas, já peguei aqui vários transportadores que vieram aqui, a gente foi visitar e tal. E eles não têm o controle de contas a receber para cobrar o cliente dele, sabia? Você pensou, ele fez o frete, controlou tudo ali, só que não emite. Aí você me lembrou da minha empresa. Na minha empresa, quando eu comecei, o cliente falava para mim assim, olha, eu pago metade agora, metade depois. Aí você ia lá, de boa fé, fazia o serviço para o camarada. No depois, o serviço está feito. Aí você perdia um tempão, liga pro cara. A mesma coisa acontece com o adiantamento e a segunda parte, quando ele não recebe. Pô, mas o cara já entreguei a carga do cara, cadê a transportadora para me pagar? E aí enrola, atrapalha. E o transportador, muitas vezes, liga para mim. Ô, Silas, eu tô com um problema assim, achando que eu sou a NTT para resolver o problema dele. Mas eu vou dizer ao caminhoneiro que nem a NTT resolve o problema dele. Porque a lei é feita para ele. Mas toda lei, ele é o amparo que você tem para entrar com uma ação civil. Não é uma relação comercial? Então você vai buscar seu direito aonde é pequenas causas, num ajuizamento, ou, principalmente, aonde você não... você não quer contribuir. Aonde é? No seu sindicato. O sindicato tem um advogado lá. É o advogado do sindicato que tem que... mas aquele cara não quer pagar a tabela de frete. Aquele cara me deixa muito tempo parado. Tem um monte de reclamação. Aonde é que você tem que levar essa reclamação? Para dentro do sindicato. Por quê? Porque o sindicato hoje tem mais poder que lei. Porque se ele foi lá na empresa e fez um acordo, né, de trabalho entre as relações de quem está prestando serviço, aquilo vai ser ajuizado junto ao Ministério do Trabalho, muitas vezes. O que vai acontecer? Você tem poder de lei. Mas aí a gente tem assim, o motorista que ele abriu uma empresa, que ele tem o CNPJ, é o sindicato do trabalhador ou é o sindicato patronal? São dois sindicatos. Quando o cara é transportador autônomo de carga, tem um sindicato de transporte autônomo de carga. E que quando ele é uma empresa, eu fiz a MEI e quero montar uma empresa. A partir do momento que você tem um CNPJ, você já não é mais desse sindicato, você é do outro, né? Então aí você vai procurar em São Paulo o SETCESP lá, né? Você vai procurar outros locais onde tem o sindicato patronal do transporte. E quando ele é CLT, ele busca qual sindicato?
CLT da categoria dele também. Da categoria dele, claro, também tem. O transportador autônomo, o Sindicato de Transporte de Carga, né? Que é para o autônomo. Aí não é para o autônomo, para o empregado. Porque aí não é só o caminhoneiro, aí é o secretário, o assistente, o responsável técnico, o ajudante, né? Então, é para a categoria como um todo. Ô, Silas, a gente tá falando aqui, já faz 1 hora aqui que nós estamos conversando. Já deu uma hora? Já deu 1 hora, hein? E a gente tá conversando aqui, mas a gente falou de diversas siglas, de diversos sopa de letrinhas, né? Como você comentou anteriormente. E como é que o transportador que está assistindo a gente aqui, ele consegue se encontrar nesse negócio aqui? Olha, eu costumo colocar lá no meu site lá, por exemplo, uma notícia lá que vai meio que destrinchando essas coisas. Lá tem bastante coisa. Evidentemente que os órgãos que auxiliam ele, como eu falei, o sindicato da categoria dele é um ponto de apoio para ele, para orientar ele todo o tempo. Ele tem que buscar conhecimento todo o tempo. Existem vários cursos para a área de transporte que ele pode fazer, né? A gente, por exemplo, costuma se manter atualizado para poder estar passando alguma coisa. De forma até gratuita, muitas vezes está lá a informação, justamente para ele saber e tomando conhecimento e buscando. Você me deu uma ideia agora aqui, hein, Silas? Eu vou te colocar na fogueira aí, hein? Pessoal, ó, se você tiver com dúvida, quiser saber um pouco mais sobre as legislações, ali os certificados que precisa, como operar ali a transportadora, pode ligar para você, Silas? Pode, claro que pode. Pode? Você deixa o seu contato, o pessoal falar com você ali? Isso, a gente tem um site, né? O nosso site é antt.net.br. Mas o meu ANTT não é da Agência Nacional de Transporte. O meu ANTT é de Assessoria Nacional do Transporte Terrestre, porque a ANTT é um mnemônico. O órgão regulador se chama Agência Nacional de Transporte Terrestre. A minha empresa se chama Assessoria Nacional do Transporte Terrestre. Então, se o pessoal quiser tirar dúvidas, saber como é que funciona, como é que abre a empresa, que legislação é a melhor para ele, o que ele tem que fazer, você consegue orientar. Consigo. Se ele entrar lá no meu site, lá já tem um WhatsApp nosso ligado que vai cair direto para mim aqui. A gente já se conversa direto. Bacana, bacana. Bom, Silas, é o seguinte, ó, tem muita gente assistindo a gente aqui, né? E o nosso tempo estourou. A gente pode até marcar um novo bate-papo aqui para complementar. Eu sei que a gente não explorou todos os assuntos que deveríamos, né? Porque aqui é um fio coisa. desencapado. O negócio vai. A gente começa a falar de transporte, se empolga, vai para vários cantos aqui. Legal, bacana. E aí, eu vou pedir para você dar a dica de ouro, porque tem muita gente assistindo aqui. E se você pudesse dar essa dica de ouro aí para esse pessoal, seria muito legal. O pessoal acompanha a gente no canal, o pessoal é bacana. Então, vale a pena dar essa dica. Mas espera aí, antes de você dar a dica, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, porque esse vídeo foi fantástico. Você que está aqui até esse momento, compartilha com o seu amigo aí, quem está pensando em abrir uma transportadora, ou mesmo quem já tem a transportadora e precisa de orientação. Compartilha, que tem muita informação bacana aqui para que você abra os olhos e consiga melhorar ali a lucratividade da sua transportadora e principalmente aí não quebrar com algumas multas, algumas infrações aí. Então, compartilha, clica no joinha e agora vem a dica de ouro do Silas Paz aqui da Assessoria Nacional de Transporte Terrestre. Bom, a dica de ouro é fique atento às datas. As datas do seu certificado digital, do seu RNTRC, se está dentro da validade. Se você não tem, faça, porque é uma obrigação legal, né? E outras regulamentações que você tem. E, principalmente, melhore a comunicação dentro da sua empresa. As suas áreas, as diversas áreas, precisam se comunicar, se conversar. O RH tem que falar com o gestor de frota, o gestor de frota tem que falar com a contabilidade, todo mundo funciona junto. Um que esquece o outro,
paga caro. E esse caro é o preço de um transporte que você deixa de fazer ou de um seguro que você deixa de ter para te apoiar, porque, na verdade, o seguro é o quê? É um aporte financeiro para sua empresa. Se você perder ele, perdeu a empresa. É isso É isso aí. Excelente dica, Silas. Tá certo? E muito obrigado por abrir essa porta para nós aqui, né? Eu, em nome da Assessoria Nacional Transporte, agradeço a você por essa oportunidade. Como eu falei para você, estou tremendo até agora aqui, porque para mim isso daqui é novidade, é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa. Mas estou aqui. Quem não conhecia a minha cara, fala comigo todo o tempo e não sabe quem é. Tá aí o Silas. Sou eu, tá aqui o Silas. É um prazer muito grande recebê-lo aqui. Agora me diz uma coisa, Silas, a gente falou de um monte de coisa e tal. É importante a transportadora ter um sistema automatizado? Claro, sem ele, é como eu disse, você está deixando dinheiro na mesa. Porque quem não tem controle, como é que o futuro não vai chegar? Ele já chegou. Eu falei da inteligência artificial. Ela já está sendo usada contra você nesse momento, né? Porque, como eu falei, o MDFI, na hora que você abre ele e fecha ele, a inteligência artificial está por trás para saber mais do que você. Agora, você precisa dela na sua frente. Você precisa de um sistema que preveja tudo que você está fazendo e conte para você como é que isso funciona. É isso aí. Legal, Silas. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui, tá? Tá certo? Eu que agradeço. Bom, gente, se você acompanha o canal, clica no joinha, compartilha o vídeo e até o próximo podcast. Um abraço.